Psicólogos da Unesc darão suporte científico para profissionais que prestam atendimento em Chapecó. E ainda, Dia Mundial de Combate à AIDS é lembrado em Criciúma através de ação no centro da cidade. Colombianos emocionam o Brasil em linda homenagem aos mortos do trágico acidente aéreo que vitimou praticamente a delegação inteira da Chapecoense. Médicos, através de nota, informam a população que classe não está em greve. E ainda, segundo dados do IBGE, desemprego aumentou no Brasil no trimestre encerrado em outubro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 1º de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os psicólogos da Unesc estão prestando apoio científico aos profissionais que foram deslocados até Chapecó para prestar atendimento à comunidade local. Afinal, é hora de prestar solidariedade a quem mais precisa. Os psicólogos de todo o Brasil estão se organizando através dos núcleos para poderem auxiliar neste momento trágico que enfrenta o país, como o grave acidente que envolveu a equipe da Chapecoense e tirou a vida de dezenas de pessoas. A gente agora está se preparando para o sábado, né, que a gente sabe que vai ser um momento muito duro, inclusive para nós, né, a gente está aqui um ajudando o outro, somos torcedores também, né? Então a gente está aprimorando esse material, pesquisando em base de dados, inclusive internacionais, para que a gente possa construir algo muito prático para dar um suporte para os nossos colegas psicólogos que estão, né, trabalhando e nos representando. Um atendimento através de ferramentas online também está sendo estudado para ser realizado, dando suporte para que as pessoas que necessitem deste tratamento psicológico. Vai ser dividido por região, quais são os núcleos, quem são as pessoas autorizadas a fazer esse atendimento que seguem essa resolução. Então é esse o próximo passo. A princípio, a nossa prioridade agora é cuidar da emergência dos atendimentos, né? Após o sábado, então, nós já vamos estar reunidos todos, né, para ver o que a gente vai fazer, como que isso vai ser feito de forma muito rápida. No meio de tanta solidariedade, é importante dar um alerta. Os profissionais psicólogos que estão se direcionando para Chapecó devem evitar essa ida, já que existem muitos profissionais no local. É importante que as pessoas não se dirijam até lá, procurem os núcleos de suas regiões. Eu acho que aqui na nossa REC, né, na região carbonífera, nós somos o único grupo atuando, mas a gente se coloca à disposição para maiores informações e até mesmo para um cadastramento de uma possível ida, porque eles vão chegar lá, não tem hotel, não tem lugar para ficar, né, alguns até inclusive foi barrada a entrada de psicólogo dentro da própria Chapecoense por não estarem cadastrados, então isso foi a primeira, na terça às 6 horas da manhã, a primeira ação do grupo foi enviar uma planilha de planejamento estratégico para que isso fosse feito num primeiro momento, porque onde não há ordem há o caos, né? Então a gente está fazendo dessa forma. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em Criciúma, a data foi lembrada através de uma ação realizada no centro da cidade. Acompanhe. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS não passou em branco em Criciúma e contou com diversas atrações para chamar a atenção da população que passava pela Praça Nereu Ramos. O objetivo maior dessa ação é celebrar a vida, trabalhar as questões de prevenção no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então a gente está encerrando nessa manhã as atividades alusivas ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas continuamos o trabalho nas unidades de saúde. As atividades são as mais variadas, desde atrações culturais até orientações à população sobre os cuidados para evitar a contaminação com a doença. Nós estamos agregando as apresentações artístico-culturais, que, como se diz, é um chamariz, o pessoal tem curiosidade, vem verificar. E aí, com isso, a gente já aproveita e faz toda a parte de orientação de saúde
E nessa parte de orientação a gente já indica os locais aqui em Criciúma que realizam os testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites virais. Em alguns casos, os pacientes só descobrem da doença em algum exame de rotina. Falta de conhecimento, né, dessa população, as pessoas deixam para fazer os exames quando realmente são solicitados por uma necessidade, então por uma gestação. E aí o diagnóstico na gestação acaba tornando mais difícil. A mulher já está sensível, né, por um momento que é muito diferente, né, da vida dela, e mostrar para ela que o tratamento realmente é efetivo, diminuindo a menos de 1% a chance de esse bebê se contaminar. O não tratamento causa uma chance de 80% de contaminação. Então é um momento oportuno para iniciar o cuidado. O que preocupa neste momento é os altos índices da doença em Criciúma. Por isso, os testes rápidos vêm como um aliado para identificar os portadores da doença. Nós temos um levantamento dos últimos 30 anos. Pelo programa já passaram mais de 3.700 pessoas. Atualmente, ativos, nós temos 1.701 pacientes fazendo tratamento conosco, mas em média nós estamos tendo casos positivos a cada 2 dias. Então esse é o levantamento que a gente faz, né? É um dado preocupante, por isso toda essa mobilização. A seguir, colombianos emocionam o Brasil em linda homenagem aos mortos do trágico acidente aéreo que vitimou praticamente a delegação inteira da Chapecoense. Os colombianos deram um show de solidariedade, compaixão e amor ao próximo ontem à noite. No horário em que seria realizada a partida entre Atlético Nacional e Chapecoense, milhares de torcedores locais foram ao estádio para prestar uma linda homenagem às vítimas do trágico acidente aéreo que vitimou praticamente toda a delegação catarinense. Foi um momento épico. Colombianos se reuniram no local onde aconteceria a partida entre Atlético e Chapecoense para homenagear as vítimas da terrível tragédia que comoveu o mundo. Foram mais de 40 mil pessoas que compareceram à cerimônia, que contou com autoridades brasileiras e colombianas. Lágrimas e muita emoção tomaram conta do evento. Pessoas que não eram sequer ligadas ao futebol foram ao local para prestar as últimas homenagens aos mais de 70 mortos. Em Chapecó, também tivemos uma emocionante manifestação. Torcedores da Chape e até mesmo de rivais lotaram as dependências da Arena Condá no mesmo horário em que a partida seria realizada. Um culto ecumênico foi ministrado. Jogadores que não participaram da viagem foram ovacionados. A expectativa agora é para a chegada dos corpos em Chapecó. Todos já foram identificados e agora está sendo realizado o processo mais lento de todo o trâmite, que é justamente o embalsamento dos corpos. A previsão é que amanhã uma aeronave da Força Aérea Brasileira transporte os corpos até Santa Catarina. A diretoria da Chapecoense confirmou que no estádio serão velados aproximadamente 51 corpos. A cerimônia durará apenas algumas horas, já que a intenção é liberar os corpos para que as famílias possam transportá-los para as suas cidades. Médicos de Criciúma, através de uma nota, informaram à população que a categoria não está de greve. Durante a semana, houve uma confusão entre uma paralisação que estava sendo ensaiada pelos profissionais da área da saúde e que prestam serviços técnicos às instituições. O Hospital São José continua de portas fechadas devido aos atrasos nos repasses que deveria ter sido feito pelo Estado. No entanto, o Estado nega essa dívida. E no meio dessa confusão, a população acaba confundindo os reais motivos do fechamento no atendimento realizado pelo SUS no Hospital São José. Nós emitimos uma nota para esclarecer a população a respeito do que está acontecendo, porque há uma dúvida muito grande ali especificamente com relação ao Hospital São José sobre
o que está acontecendo. Nos chegaram vários questionamentos sobre a parte médica, que é muito do que nos cabe. Por que os médicos estariam em greve? Os médicos, eles não estão em greve, certo? O Hospital São José, na verdade, parou o atendimento especificamente SUS em função de não estar recebendo repasses já contratualizados. Segundo eles colocaram já em mídia, já é de conhecimento de mundo público, existe uma dívida que aparentemente o Estado não reconhece e isso está inviabilizando, não receber esses repasses, está inviabilizando, até onde eu sei, o funcionamento do Hospital São José. Pelo SUS, continuam funcionando a urgência e emergência, que são encaminhados pelo SAMU, e os médicos continuam trabalhando normalmente. Estão sendo mantidas, até onde eu sei, o atendimento de urgência e emergência, há uma triagem desses atendimentos, isso é uma questão operacional, mas os médicos eles estão atendendo. Então, dentro do hospital, o hospital está funcionando, particular, convênio, os médicos estão à disposição da instituição, ou seja, como eu disse, não há um estado de greve, portanto, os médicos estão à disposição da instituição, atendendo conforme aquilo que a instituição preconizou de atendimento nesse momento. A seguir, segundo dados do IBGE, desemprego aumentou no Brasil no trimestre encerrado em outubro. O desemprego aumenta no Brasil. O índice do IBGE ficou em 11,8% no trimestre encerrado em outubro. As micro e pequenas empresas que empregam a metade dos trabalhadores no país são as mais castigadas pela crise. O fim do ano se aproxima e até agora nenhum sinal de recuperação do nível de emprego no país. Pelo contrário, houve queda no número de trabalhadores com carteira assinada e também de pessoas ocupadas. Segundo dados do IBGE, o desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em outubro. No ano passado, nesse mesmo período, a taxa era de 8,9%. A pesquisa mostra que a população desocupada é de 12 milhões de pessoas. 32,7% maior em relação ao mesmo período de 2015. Este é o terceiro trimestre seguido do ano em que o número de desempregados no país fica acima de 12 milhões, de acordo com o Instituto. A senhora conhece alguém que está desempregada, que está nessa situação? Eu estou desempregada. Muita gente, né? Inclusive eu. O número de pessoas ocupadas apresentou redução de 0,7%, quando comparado ao trimestre de maio a julho de 2016. 604 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho e não estão procurando emprego. É o mais elevado patamar em quase 4 anos. O IBGE informou que a saída de pessoas do mercado de trabalho às vésperas do Natal é incomum e que boa parte desse contingente pode ter deixado de procurar trabalho por não haver perspectiva em conseguir uma ocupação devido à crise. Esta é a 10ª divulgação da taxa de desemprego realizada este ano e em todas elas houve aumento significativo do número de desempregados, segundo o IBGE. O Instituto chamou a atenção para o fato de que, historicamente, outubro é o mês em que o mercado de trabalho começa a reagir com o aumento da contratação para vagas temporárias. Este ano foi diferente. Os setores que mais apresentaram queda no número de ocupados foram agricultura, construção, serviços e, principalmente, a indústria. Em relação a 2015, a indústria encolheu em 1,5 milhão de empregados. A quantidade de empregados com carteira assinada no setor privado também caiu 0,9%. O contingente é de 34 milhões de pessoas.
Também foi divulgada hoje uma pesquisa que mostra que as micro e pequenas empresas voltaram a fechar vagas formais de trabalho em outubro, após 2 meses de criação de postos de trabalho. Segundo o levantamento do Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, as micro e pequenas empresas demitiram 15 mil empregados com registro em carteira no último mês, anulando o efeito da criação de 12,7 mil postos de trabalho nos meses de agosto e setembro. Entre os fatores que levaram à piora na situação das micro e pequenas empresas, o Sebrae cita o crédito restrito, maior dificuldade para renegociar dívidas, além do baixo nível de consumo no país. As micro e pequenas empresas respondem por cerca de 50% dos empregos formais no Brasil. Foi o setor que mais criou emprego nos últimos anos, de acordo com o Sebrae. Nas ruas, as pessoas confirmam que está cada vez mais difícil sonhar com uma melhora do nível de emprego para o ano que vem. Eu acho que tem que melhorar, porque inclusive nós já estamos no fundo do poço, né? Mais do que isso aí é impossível. Eu acho que em momentos como esse a gente precisa trabalhar duro, ter esperança, ter crença de que vai melhorar e fazer o possível para dar forças para o governo também tomar as medidas que precisa. A gente espera sempre que o 2017 seja melhor do que esse ano que passou. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite, até amanhã, se Deus assim permitir.